autoridades. A gente é do grupo, então, que fez a análise do bairro Figueirinha. Então, o grupo sou eu, a Mari, a Aline, a Amanda, a Tainá, a Nicole, a Kathleen e a Gabi. Então, o nosso trabalho consistiu em ir até o bairro, fazer uma visita, conhecer o local. A gente fez entrevistas, fez um levantamento de dados. A gente conversou com a vereadora Lília, que nos recebeu lá no local, junto com a assessora dela. A gente caminhou por todo o bairro e conheceu bem a realidade de lá, né? Então, o bairro Figueirinha fica em Xangri-Lá, ali nas margens da RS. E pode passar o slide. Tá, então a gente vai começar apresentando a problemática que foi identificada lá no bairro. Então aqui a gente traz esses mapas que apresentam a realidade do bairro desde 2005 até ali em 2013, no meio, e em 2021, que é a situação que é consolidada lá hoje. Então lá em 2005 a gente percebe que já tinha uma malha urbana consolidada lá no local. O bairro já estava ocupado e a gente obteve a informação de que ali foi um terreno que a prefeitura cedeu, né, para a população de baixa renda, então, construir suas residências e se consolidar em Xangri-Lá. Em 2013, a gente percebe que o bairro já estava mais ocupado, já tem mais residências, aumentou a densidade, e a gente também percebe o crescimento da vizinhança ali, antes tinha um condomínio, e depois na imagem do meio a gente consegue ver que já tem mais um. E na última imagem, em 2021, então, a gente vê que a densidade urbana aumentou muito, diminuindo o tamanho das vias e aumentando muito o número de pessoas dentro desse bairro. E a gente também faz uma comparação ali no final do texto com as ocupações do entorno, né? Que a gente percebe que são condomínios onde os terrenos são muito maiores, as residências são muito maiores, e que ali, numa área quase do mesmo tamanho do bairro, a gente percebe que existem várias quadras, existem vários espaços de lazer que a população pode desfrutar, enquanto que no bairro existe uma quadra só, uma quadra de areia que a população toda faz uso. Então agora a gente vai começar citando alguns pontos negativos. Então, a gente percebeu que lá no bairro tem a ausência de calçadas, o que prejudica muito a mobilidade para quem anda a pé pelo bairro e tudo. A gente percebeu também a situação do saneamento básico, né? Que grande parte da população lá não tem esgoto, que é uma coisa que é básico, assim, e é uma situação que passa do individual, né? Que passa de ser um problema para a pessoa e começa a ser um problema, então, para o coletivo, para o município, porque se torna um problema de saúde pública. A gente notou a proximidade com as bacias de tratamento de esgoto ali perto, e também a gente consegue observar que, conforme os anos foram passando, naqueles mapas que a gente mostrou antes, as residências foram se aproximando mais das bacias de tratamento. Por mais que o poder público tenha tomado algumas medidas para que o bairro pare de se alastrar para esse lado, assim, pare de se espalhar para o lado das bacias, a população continua ocupando, né? A ideia é que a gente mostra, então, algumas imagens que a gente tirou lá no local. Aqui a gente cita o risco para a saúde pública, chamando atenção para os lixos que ficam na rua, né? Tem a questão de doenças, de infecções, de ficar exposto ali à ferrugem, enfim, tudo que tem no lixo. Mais algumas imagens. Aí aqui a gente fala das moradias não planejadas, né? Que os terrenos, os lotes mínimos lá são muito pequenos, a maioria deles não respeita o que é proposto no plano diretor, e as casas ocupam um espaço muito maior do que a taxa de ocupação aconselha, né? Aqui o risco de vida, então, a gente percebeu que mais da metade do bairro não tem acesso à energia elétrica disponibilizada pela CE,
E isso se dá muito pelo fato também de que muitos dos terrenos não são regularizados, os moradores não possuem matrícula, não possuem propriedade da terra, então eles não conseguem acesso a esses serviços básicos de energia elétrica e água. Aqui a gente cita a proximidade com a Estrada do Mar, que assim como as bacias de esgoto também é um risco de vida para a população, porque é muito próximo, e o ideal é que se tenha uma distância de pelo menos 30 metros de rodovias, né? Enquanto que lá as casas ficam quase coladas e os moradores, a maioria deles, saem do bairro ali direto na rodovia. Boa tarde, eu me chamo Mariana e vou apresentar então agora os pontos positivos do local. Então, como pontos positivos, a gente poderia citar que também o bairro em si vem crescendo e tendo uma infraestrutura boa também, por ter então já uma parte regularizada e muitos projetos que já têm sido executados lá no local. Um ponto positivo seria a horta comunitária, então, que foi feita nesse local entre a Maori, que é a festa existente ali ao lado, e o bairro. Que então, com o relato da vereadora Vivian, ela nos relatou que ali então foi um trabalho feito durante meses, que existia muito lixo, muito lixo acumulado nesse local, e foram feito um trabalho entre todos os moradores e que colocava os moradores para fazer este trabalho. Ela nos relatou também que acreditava que botando os moradores eles acabavam dando mais valor para aquilo, e sim, assim fazendo uma ação da comunidade conjunta com todo mundo para melhorar as praças, fazer a horta comunitária, onde dali da horta se tem todo um sustento para a comunidade, tem pessoas que vão ali e vendem, fazem almoço, que a horta em si é muito completa para toda a comunidade. A praça também, tendo várias ações para melhoria para a infraestrutura de todos. Pode passar, por favor. Também os pontos positivos dos equipamentos públicos que existem lá no local, que seria a escola e o posto de saúde. Pode passar. As igrejas, que acho que isso nunca falta, né? Sempre bastante. E também tem alguns pontos comerciais, mas ainda assim, para a extensão do bairro, a gente também identificou que poderia ter mais pontos comerciais. Aqui, então, as praças, que estão também bem cuidadas, mas poderíamos ter uma infraestrutura melhor, mas estão, sim, bem cuidadas. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da análise do local. Pode passar. Aqui a gente tem, então, mais aproximado ali o perímetro do bairro Figueirinha e também o mapa foi retirado do plano diretor. Então, a gente percebe que o bairro já é identificado no plano diretor de Xangri-Lá como uma 6, que é um setor especial de interesse social, o que garante que vão chegar melhorias e facilita para o poder público levar infraestrutura para o bairro através das ferramentas do plano diretor. A linha amarela, então, a gente tem a parte do Figueirinha mesmo, e é onde já tem as ruas com calçamento, alguns lugares têm calçada, alguns terrenos são regularizados. A linha laranja, a gente tem a parte do abecedário, então, que é onde a prefeitura esteve fazendo um projeto ali, esteve realizando a consolidação de algumas ruas, estão trabalhando para regularizar, e lá em vermelho a gente tem a parte mais crítica e que fica mais próxima lá da MS também, que é o Goiabinha. Pode passar. Aí aqui a gente trouxe um mapa de vulnerabilidade, então, que aponta para essas questões que a gente vem citando. Essas faixas em vermelho, então, são os locais que as pessoas estão ocupando e estão em zona de risco, pela proximidade com a rodovia e com as bacias de tratamento. E aí a gente também destaca a malha viária, que é um pouco irregular, e a gente percebe que lá na ponta, em vermelho, na situação mais crítica do bairro, a malha é mais irregular, e aí a gente vê como o urbanismo interfere
na questão social das pessoas, né, que onde a malha é mais controlada, ela é mais organizada, as pessoas têm mais qualidade de vida. Aqui a gente traz um mapa da intensidade urbana para mostrar a quantidade de residências no local, né, são mais de 800 residências num perímetro razoavelmente pequeno. Pode passar. Aí aqui a gente trouxe o sistema viário novamente e também a mobilidade urbana, que mostra ali o percurso que o ônibus faz dentro do bairro. O ônibus é uma ferramenta, né, a mobilidade urbana é muito importante, uma ferramenta de inserção social. Muitas dessas pessoas não têm carro ou andam de bicicleta, acessam a cidade a pé, e o ônibus, então, é uma das formas de chegar até o centro da cidade. Então, é muito importante que ele passe por todo o bairro. Ali a gente percebe, acho que não dá para ver, mas hoje o ônibus faz um trajeto muito pequeno dentro do bairro, até pela questão do tamanho das caixas das ruas, né, que não permite a passagem desse veículo tão grande. Ele faz a volta lá na praça principal. Tem uma parada de ônibus só. Aí aqui a gente marcou alguns equipamentos, como a gente já citou, né, que são comércios, postos de saúde, a escola. E aqui a gente trouxe, então, um diagnóstico de invisibilidade da comunidade, e isso a gente conseguiu com a Secretaria de Saúde. São os dados que eles têm através do SUS, né, que então nos informa quantos moradores tem, se existe algum morador em situação de rua. Na época da pesquisa a gente percebeu que não. E fala também ali da questão da faixa etária. A gente percebe que tem bastante jovens no bairro, crianças e jovens, tem mais de 700, então é muito importante que se tenha a escola ali, além da escola de ensino infantil, que tem, né? Seria interessante ter uma escola de ensino fundamental no bairro. E aqui continua então esse diagnóstico. Aqui então esses gráficos mostram, por exemplo, quem tem acesso à energia elétrica, quem tem acesso à água potável. Aí a gente percebe que é a minoria da população que tem acesso a esses serviços básicos, como eu já citei, pela falta de regularização da posse da terra. E daí aqui então a gente traz um pouco dos três poderes, né? A gente trouxe o poder executivo, então. A gente fala do poder executivo através da associação dos moradores, né? É uma forma que eles têm de ficar informados de como conseguir as melhorias para o bairro, de chegar até o poder e pedir para que sejam tomadas essas iniciativas dentro do bairro. Então, o poder executivo ele tem a obrigação, digamos assim, de executar essas emendas e essas melhorias que a população precisa. Daí a gente trouxe aqui o poder legislativo, então, que tem a função de fiscalizar e criar leis que possam possibilitar a melhoria de vida para essas pessoas. E aí a gente traz um exemplo, então, é a revitalização ali da quadra central, que já é um projeto que está lá na Câmara de Vereadores de Xangri-Lá. E aí aqui a gente trouxe também o poder judiciário, então, que tem a função de cobrar, né, de impor algumas, como o TAC, né, impor algumas medidas quando o poder não vem sendo aplicado da forma certa, ou até em outras áreas do município, que isso se reflita para a população de baixa renda. Então, a gente trouxe o caso da TAC, que foi implementada lá, que pavimentou, então, a Rua Falcão Azul. Uma parte e a outra ainda vai ser pavimentada. Então, a gente vai falar um pouco das análises, da sistematização de dados que a gente fez. Então, que a gente fez uma matriz, colocando, então, as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que a gente, podemos, dando uma resumida, a gente viu bastante como força a união, e principalmente também a parte regularizada. Nas fraquezas, a falta do transporte público, a falta de uma escola com ensino fundamental próximo e a pavimentação em algumas ruas. Ali nas ameaças, então, o esgoto e a proximidade com a estrada do mar. E nas oportunidades, o posto de saúde, a horta e entre outros que a gente relatou ali. Pode passar. Aqui, então, no plano de abordagem, a gente
fez também um resumo em que a gente mostra a questão dos equipamentos, dos fatores, e o trabalho em que a gente fez as análises para chegar até o final. Aqui então as diretrizes, que vai resumir toda a parte do nosso plano de proposta para ideia para figurinha, assim como o professor Leonardo também já relatou, são pontos positivos e pontos negativos que a gente conseguiu analisar e pontos que a gente também trabalhou para poder sugerir para o local. E dentro disso a gente tem, tanto na disciplina, a gente aprende o dever de buscar sempre da melhor forma em fazer um bom projeto e pensar em tudo, em todas as questões. Então aqui é uma ideia para iniciarmos um debate, como sempre o professor Leonardo fala. Então a gente tem como diretrizes o zoneamento, o perfil viário, o cinturão verde, o viaduto, ciclovia, mobiliário, incubadora, novas moradias, escola da cidadania e unidade habitacional. E aqui então, onde a gente mostra esse projeto, o empoderamento. Começando então aqui com a parte da proposta, a gente analisou então, dentre todas as fraquezas e propostas que a gente gostaria de botar, a gente fez um eixo de ligação na via principal, em que ligam as duas pontas com a goiabinha e a outra parte da ponta, que seria a âncora 1, onde a gente colocou a habitação de interesse social com horta. Essa via, esse eixo central, dando um novo uso com prédios de uso misto, e a outra âncora trazendo uma escola de cidadania e o projeto incubador. Aqui então as intervenções, que a gente teve 12 intervenções, e eu vou explicar melhor nos próximos slides. Aqui então as diretrizes das vias, onde a gente pode ver principalmente a ciclovia, cinturão verde e as novas propostas para o perfil viário. Aqui, então, a primeira das intervenções seria a reforma do sistema viário, aumentando as vias, organizando os sentidos e aumentando mais estacionamentos. Aqui, a proposta, que a gente mostra um detalhamento onde melhoraria uma das vias, seria a Avenida Estrada do Bairro, nos dois sentidos e estacionamento paralelo. Aqui, então, dentro da mesma intervenção ainda, outra via, que seria ao lado do cinturão verde e próximo às bacias, teria uma nova vida aqui para esse lugar e uma via também onde possibilitaria estacionamentos e avenida de um sentido. Dois sentidos, desculpa. Aqui também, a avenida ao lado da Estrada do Mar, onde a gente cita a parte que tem muita proximidade e tem risco, mais perto à parte do Goiabinha ali, e que a gente mostra bem a parte onde se ficaria a ciclovia e um novo cinturão verde. Aqui então, a parte principal do eixo central, em que teria os prédios com uso misto de 3 pavimentos. Aqui, então, mostrando bem, seria as intervenções 2, 3 e 4, criação do cinturão verde e as margens da Estrada do Mar, para distanciar bem a distância dos 20 metros da faixa de domínio do DAIA, criação do cinturão verde ao lado oeste no eixo norte-sul, seria mais próximo às bacias, que teria que ter 30 metros da zona de risco ambiental, e a criação do novo circuito de ciclovia e ônibus, onde a gente daria uma vida, daria um novo circuito de ônibus por todo o bairro e novas paradas de ônibus e uma ciclovia maior em volta desse cinturão verde. Aqui então o cinturão verde, a ciclovia e o novo circuito que circula por todo o bairro.
Aqui, então, novamente mostrando uma outra imagem com uma ciclovia e o novo circuito do bairro, do ônibus. Aqui, então, também identificamos como um ponto negativo e um ponto de melhoria de risco, principalmente para os moradores que circulam de bicicleta, o acesso principal ao bairro, que seria ali no posto de polícia. Então, como implantação de um viaduto na Estrada do Mar, que desse mais vida e segurança para quem transita para o bairro e até mesmo para os novos condomínios da frente. Já sabemos que o novo condomínio que vai ter aqui à frente, ele vai revitalizar aquela parte ao lado, mas que já é pavimentado. Então, gostaríamos de pensar em um possível viaduto para cá. Aqui, então, as diretrizes de unidade habitacional, novas moradias, escola da cidadania, incubadora, aqui o uso misto, novas moradias, escola de cidadania, incubadora, unidade habitacional. Pode passar. Aqui, então, a intervenção 6 seria organização de usos permitidos para implantação de tipos de residências e comércios, que seria nessa via central, que daria esse eixo com novas moradias e comércios. Queria enfatizar também que o ponto principal do nosso trabalho desde o início, conversando com o professor Leonardo, foi sempre trazer uma proposta mais realista, em que a gente não tirasse as famílias do local, em que a gente não movesse muito, mas que ainda assim, dentro dessa proposta, a gente conseguisse dar uma qualidade de vida melhor para quem estava ali. Então, por isso, fazendo um novo zoneamento, trazendo o perfil viário mais regular, com novas moradias aqui, tirando os moradores da zona de risco, trazendo para cá e dando uma vida aqui através das incubadoras e da escola de cidadania. E aqui, então, a unidade habitacional próxima à horta. A oitava, então, a implantação do complexo habitacional, aqui, e tirando as pessoas da zona de risco. A implantação também e criação de um novo mobiliário urbano com paradas de ônibus novas. Pode voltar o slide para a parte do zoneamento. Outra. Aí, tá bom. Eu só vou falar aqui um pouquinho antes de falar das incubadoras, a respeito ali do eixo comercial que a gente propôs, é no meio daquelas edificações rosinhas. E ali nas edificações rosas, que a gente demarcou em rosa, a gente propôs então um uso misto, que seria com comércio no térreo e habitação em cima. A gente percebe que lá a maioria das casas são térreas, né? Até pela questão de ser mais difícil, mais caro construir casas de 2 pavimentos, mas que, assim como a colega lá do posto 6 falou, quando as pessoas vão se espraiando, vão ocupando um espaço maior na terra, fica até mais difícil para o poder público levar infraestrutura para o bairro. Então a gente pensou nisso também. Então a gente propôs o volume de habitação social que fica ali perto da horta. A gente propôs ele de até 3 pavimentos, que seria então uma construção em parceria público-privada, para realocar essas pessoas que vivem em situação de risco. A gente propôs então esse eixo comercial que liga as duas pontas do bairro, e lá no final a gente tem um projeto incubadoras, que eu vou falar a seguir, e uma escola de cidadania, trazendo um espaço público que vai ser utilizado por todas as pessoas do bairro para essa zona que hoje é a parte mais crítica, que é lá onde se encontra o Goiabinha, naquela ponta. E aquela parte em azul, que a gente fez um parcelamento novo do solo para possibilitar a abertura dessas vias, a gente propôs casas geminadas. Pode passar. Agora eu vou explicar um pouquinho desse projeto, então, incubadoras, que a gente propôs. A gente percebeu que lá no bairro muita gente inicia, né, novos comércios e tem lá a presença de bastante independência das pessoas do bairro. Eles têm mercado, eles têm fruteira, eles têm restaurantes. Então a gente trouxe essa incubadora, que é um projeto
onde tem várias salas de uso comercial que podem ser ocupadas pelas pessoas do bairro. Seria um projeto construído pelo poder público, que, como o nome diz, ele dá suporte para que esses pequenos comércios iniciem até criar força, né, juntar uma renda necessária para espalhar mais pelo bairro e trazer mais independência ainda, já que a gente percebe que o bairro é um pouco afastado da cidade, ali pela questão da rodovia que corta, é afastado do centro e tudo mais. Então a gente trouxe essa proposta, a gente fez em módulos, então, que seriam as salas, e a gente pensa, então, por exemplo, alguém que trabalha com artesanato, que trabalha com reciclagem, que trabalha com crochê, enfim, com as atividades que eles desenvolvem lá dentro do bairro, poderia, então, ocupar essas salas e iniciar ali o seu comércio para obter a independência financeira também. E a Escola de Cidadania é uma proposta que a gente trouxe, que já existe em outros lugares e que traz várias atividades, né? Oficinas culturais, oficinas de artes e também aulas de filosofia, de debates, onde as pessoas podem também fazer as reuniões de associação de moradores e aprender sobre seus direitos, aprender sobre as obrigações e direitos que uma pessoa tem, porque a gente sabe que além dos direitos, eles têm, a gente como cidadão tem obrigações, assim como o poder público, né, conhecer qual é a ação do legislativo, do judiciário, do executivo. Então a gente pensou em trazer esse suporte para dentro da comunidade. Aí a gente trouxe também a outorga onerosa e medidas compensatórias, porque a gente vem desenvolvendo essas propostas e sempre pensando em como poderia ser implantado, né? Como que poderia vir um recurso. Então, o uso de parâmetro legal com a outorga onerosa para melhoria quanto ao saneamento básico no quesito de esgoto. Então, a gente percebe que Xangri-Lá é um município que recebe vários condomínios que são implantações de grande impacto dentro da cidade. A gente percebe que tem muitas pessoas que querem construir a mais do que o permitido, né, que têm condições. Então, a gente trouxe essa ferramenta que é prevista no plano diretor, que cobre, então, ali uma quantidade a mais de quem quer empreender dentro da cidade, trazendo melhorias para essa população mais carente. Aqui a gente trouxe um desenho mais técnico, então, de um detalhamento que a gente fez aqui naquela parte do Goiabinha, que é onde acontecem a maior parte das nossas intervenções. Pode ver. E aí agora a gente traz, então, a conclusão. A gente, então, analisou muitos dados, a gente fez entrevistas, a gente fez a visita, a gente fez uma pesquisa extensa sobre o bairro junto com o professor e a gente identificou, então, as diretrizes necessárias, o que seria necessário para essas pessoas terem uma melhor qualidade de vida, serem inseridos melhor na sociedade e também trazer melhoria para o município, né? Porque quando melhora a qualidade de vida das pessoas que estão ali, melhora também o trabalho no município. Então, o nosso trabalho se resumiu em fazer uma análise dos dados, mostrar um diagnóstico do que seria necessário para essa zona e trazer, então, o prognóstico através das nossas intervenções. Pode pensar. E seria isso. Quero agradecer.